passada, a gente acabou vendo duas pessoas que a gente conheceu muito serem sepultados, né? E uma delas com 27 anos de idade, muito nova, com a vida toda pela frente, né? E Deus, a gente não sabe os planos de Deus, Deus sabe todas as coisas, mas que Deus conforte a família, as famílias, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31. É um texto que algumas pessoas têm decor na cabeça, esse primeiro versículo, né? Mas eu quero estar estudando com você nessa noite. Todos encontraram? Amém? Vou ouvir misericórdia ou ainda não? Tudo amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim o verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, e nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Quero estar orando neste momento, agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, obrigado pela sua palavra. Fala conosco nessa noite, de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, de uma forma a qual nós possamos verdadeiramente ouvir a sua voz e sentir a sua presença. Senhor, nessa noite, fala conosco de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, e que a cada dia nós venhamos crescer no reino, crescer na tua palavra, na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe aquele que trouxe a sua oferta nessa noite, aquele que trouxe o seu dízimo, abençoa de uma forma especial, mas abençoa também aquele que não pôde ofertar nessa noite, mas está aqui neste lugar. Abençoa aquele que não pôde vir nessa noite, Senhor, com a tua bênção e com a tua graça. Eu oro abençoando o teu povo, abençoando as ofertas, os dízimos, cada ofertante e cada dizimista, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Isaías 41, 10, ele fala: não temas, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Então Deus, ele nessa noite, ele assim: quem diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra você se Deus é a teu favor? Se Deus está no controle da sua vida, quem pode te acusar? Quem pode te derrubar? Quem pode te destruir? Ninguém. Quando ele fala no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele fala: é a tribulação? Você está passando muita tribulação, muita luta, muita dificuldade? Não. É a angústia? Você está angustiado? Tem muitas vezes que a angústia nos leva a um sentimento muito ruim, um sentimento de impotência, de não poder fazer nada, de não poder se levantar. Porque a angústia, quando a gente está angustiado, se a gente não buscar em Deus, a angústia ela vira uma depressão, a depressão acaba virando uma opressão. Então ele está dizendo assim: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição.
Você está sendo perseguido? Você tem sido caluniado? Você tem sido injustiçado? Muitas das vezes nós somos caluniados por pessoas até próximas de nós. Até pessoas que, vamos visitar, tomam cafezinho com a gente, comem na mesa com a gente. Muitas vezes o desejo daquela pessoa, muitas vezes, é estar no seu lugar, é ser quem você é. É ter o que você tem. E por muitas vezes ela não conseguir, ela te calunia, ela te persegue, ela defama você. Mas o que a palavra de Deus diz em Mateus 5,44? Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam, por aqueles que falam mal. Se eu orar pela minha filha e pela minha esposa, que recompensa eu vou ter? Elas me amam. Eu tenho que amar por aquele que não me ama, por aquele que talvez, por um motivo ou por outro, ele não gosta de mim. Talvez tem pessoas que não gostam de você porque você é um cristão. Talvez tem pessoas que não gostam de você porque você é bem sucedido. E ela acaba enfiando isso na cabeça e acaba te perseguindo. Só que Deus está dizendo assim: quem te separar do amor de Cristo? Ninguém pode te separar. Porque você pode passar a luta que tiver, a perseguição que tiver, a angústia que tiver, a tribulação que tiver. Se você confiar em Deus, se estiver em Deus, Deus está em você. Deus vai continuar te abençoando. Não importa quem se levanta para apontar o dedo para você, porque Ele é maior. Ele é maior do que qualquer coisa. Eu até falo, esse gesto de apontar o dedo para as pessoas assim, né, que a gente faz assim, né? A gente nunca faz assim, né? A gente sabe que você faz assim, ó. A gente não vai fazer assim, apontar o dedo, a gente faz assim, ó. Um está apontando para a pessoa, um para Deus e três para a própria pessoa. Aquele que está apontando ele tem 3 dedos apontados para ela, dizendo: olha, tira a trave do seu olho para falar da trave do teu irmão. Olha, cuidado. A boca que abençoa não amaldiçoa. A mão que ora não bate. Então Deus sempre vai estar nos dizendo assim: quem vai nos separar do amor de Deus? Ninguém. Ninguém tem esse poder, ninguém tem essa força. Eu ouço pessoas dizer assim: eu deixei de buscar Deus, deixei de fazer isso, fazer aquilo, por causa disso ou por causa daquilo. Não, muitas vezes nós precisamos entender: Deus vem em primeiro lugar. Porque se eu tenho um problema, com Deus é fácil resolver. Sem Deus fica pior. Porque sem Deus a gente se acha sozinho. A gente se acha inútil. A gente se acha uma pessoa que não tem forças para nada. Mas com Deus a gente fala assim: opa, eu estou com Deus e Deus está comigo. Então vamos em frente. Não importa quantas barreiras se levante. Se o muro estiver difícil para cair, vamos rodear 7 vezes, vamos orar 7 vezes orando. O muro de Jericó não caiu, o muro vai cair em nome de Jesus. Se nós orarmos, Deus é fiel. Deus é fiel para conosco. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te deixar em momento nenhum da sua vida. Passe a luta que você passar, mas Deus continua te amando. Deus continua amando você. Deus continua dizendo assim: ela é preciosa para mim, ele é precioso para mim, eu escolhi, e eu sei que vai prevalecer. Eu sei que é um momento, todos nós passamos momentos difíceis, momentos de muita angústia, momentos de muita tribulação, momento de muita perseguição, momento de perigo, momento de sofrimento, de dor. Imagine uma mãe que sepulta a seu filho ou sua filha. Qual é a dor que ela sente? Imagine a dor de uma mãe, de um pai sepultar um filho, porque a norma das coisas geralmente é os filhos enterrar pai. E nós estamos vivendo um tempo hoje que os pais enterram filhos. É muito difícil. Mas com Ele a gente consegue, porque Ele nos conforta. O único conforto que o homem não pode me dar e te dar, Deus pode. Deus pode te confortar. Deus pode te fortalecer. Deus pode te levantar. Deus pode te restaurar. Deus pode te restituir. Porque nada que aconteça na nossa vida, Deus sempre vai estar do nosso lado. Deus sempre vai estar. Quando alguém falou isso para mim no passado, quando eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, alguém falou isso, falou assim: não é você que foi abandonado por uma mãe e por um pai? Não foi você que foi largado?
que foi deixado aí para morrer no meio do caminho. Se fosse você, você estava falando isso. Mas quando eu entendi quem era Deus, eu falei assim, Deus estava me preparando. Tudo que aconteceu na minha vida era uma preparação de Deus, para que eu suportasse as perseguições de hoje, para que eu suportasse as lutas de hoje. Se Deus não me tivesse me preparado lá atrás, eu não estaria aqui hoje, não estaria aqui pregando o Evangelho, porque muitos tentaram me parar, muitos tentaram brecar a obra de Deus na minha vida. Mas como Deus tinha me preparado lá atrás, e Deus usou a minha mãe e meu pai para me preparar, Deus usou a minha família para me preparar, dizendo, Senhor, eu sou contigo, não temas, eu não te desamparo, eu nunca deixei você. A sua mãe que te gerou esqueceu, tua avó que te criou pode ter esquecido, mas eu nunca esqueci de você, Tenório. Eu sempre estava do teu lado e sempre estarei. Então eu entendi, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por você, querido, quem vai mudar a história da sua vida? Ninguém pode mudar. Ninguém pode fazer nada contra você ou a favor de você, se Deus não quiser. Tem horas que Deus permite umas lutas que é difícil de aguentar. Eu já passei, eu sei que é difícil. Mas Deus está forjando o nosso caráter. Deus está nos fortalecendo, para que quando a gente passar pela tempestade, a gente olhar para trás e falar assim, caiu uma esteirinha, mas agora vai formar tudo de novo, com uma esteira diferente. Aquela telha lá não aguentou o barco, vou colocar uma telha melhor. Isso é na nossa vida. Quando acontece, então a gente fala, opa, então agora vamos preparar melhor, fazer uma preparação melhor com Deus agora. Vou orar mais, vou buscar mais a Deus, vou ser mais grato a Deus, gratidão a Deus. Nós hoje viemos na cidade e ela perguntou para mim assim, uma pessoa andando com um andadorzinho bem, né, eu conheci ele há tempos atrás, ela falou assim, o que foi? Eu falei assim, deve ter amputado a perna, porque estava uma coisa, né, na perna, parecia que era um amputamento de perna, mas ele estava andando, estava meio andando, meio lá, meio cá, mas estava andando. Então a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Então se Deus é por mim, eu posso enfrentar qualquer coisa, posso enfrentar qualquer luta, qualquer dificuldade. Então nós precisamos aprender que nem todos os dias da nossa vida vão ser dias bons, vai haver dias maus, dias ruins, dia difícil, né? A gente chegou em casa hoje, né? O Benício estava lá e ela chegou para dar risada, o Benício brincando com ela na vizinha dela, risada. Não foi você que tomou uma chuva nas costas? Não foi você que molhou? E ele dava risada. Ele não estava nem, molhou jipe. Falei, glória a Deus. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que é para tirar aprendizado. De uma criança de 9 anos, falou assim, mas você molhou hoje? Perguntando para ela, mas você está molhado? Você está molhado? Então tem que enxugar. Ele está dizendo assim para ela, vai se enxugar. Já que você molhou com a chuva, vai se enxugar. Então a gente vai vendo que nem tudo são flores. Porque você sai do serviço, pegar circular em Maringá, quem trabalha em Maringá sabe disso, né, amigo? Sabe disso, né? Aí pega um temporal de água, molha antes de chegar no ponto, molha tudo. Aí vem essa circular molhada. Então, aí fica o estresse lá em cima, né? Aí fica bravo, mas aí Deus vai acalmando, e Deus, quando é lá no portão, quem está lá, o Benício. Oi, Gi, tudo bem, Gi? Então, Deus, Ele sabe preparar as coisas. Deus, Ele dá um jeito de transformar a gente. Não tem hora que você está lá, cabisbaixo, de repente chega a menininha lá do Rogério, falei, ô vó, cheguei, vó, pronto. Aí a alegria chegou na casa. Aí pronto, já invade a casa, né? É assim. Mesmo que a gente está lá no chão, está caído, está moído, Deus sempre vai levantar alguém para falar assim, olha, eu estou aqui e eu preciso de você. E o Benício para nós é um exemplo. Da gente olhar para ele e olhar para ele e falar assim, olha, eu estou aqui, eu preciso de você, tio Zé. Eu preciso de você. Então eu preciso me fortalecer, muitas vezes não por mim, mas por aquele que está ao meu lado. Por aquele que precisa do meu abraço, precisa do meu estender de mão. Eu sei que é difícil, mas se Deus é por nós, Deus vai mostrar alguma coisa para a gente começar a imaginar, falar assim, Deus, eu preciso me manter no caminho, eu preciso me manter forte, porque olha, ela precisa da avó, olha, o Benício precisa do tio Zé,
Tia Tibiene. Então vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Vamos olhar para frente e vamos erguer a cabeça e vamos. As coisas que vieram, elas vai vencendo. Vai dizer como tem acreditado aquele camarada assim, que é matando um leão por dia e amarrando o outro todo dia, né? Que não pode matar os dois. Então mata um hoje, amarra o outro, deixa amarrado. Amanhã você mata ele. Não tenta fazer tudo de uma vez só. Porque se nós tentar fazer tudo de uma vez só, a gente não consegue. Então vamos fazendo devagar. Vamos fazendo conforme o Senhor vai determinando. O Senhor falou assim: o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você chorou ontem, mas hoje você dá glória a Deus. Talvez você amanheceu um dia ruim, triste, cabisbaixo, mas agora você está na casa do Senhor. Você está na presença do Pai. Você está na casa onde há pão, onde há sustento, aonde há fortalecimento, aonde há o abraço do Espírito Santo, aonde não o pastor Temório aqui, mas o Deus vivo e poderoso que está aqui no nosso meio. Ele pode alcançar a tua vida hoje. Ele pode estender as suas mãos para você e dizer: olha, eu te levanto, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Não temas, não temas. Eu não sei o que você enfrenta, porque cada um de nós enfrentamos uma luta diferente um do outro. Não somos todos iguais. Um enfrenta de um jeito, outro enfrenta de outro. Se fosse uma luta só era fácil, né? Mas não é. É uma luta de cada um. Aí o Senhor fala assim: tira a sua mão que agora eu vou pelejar por você. Agora eu vou guerrear com você. Eu vou te dar vitória. Então esse texto nos ensina, quando Paulo diz, ele está nos ensinando, dizendo assim: ó, acerca dessas coisas. Quais essas coisas? As coisas que você viveu, as lutas que você enfrentou, a dificuldade que você enfrenta, os obstáculos que se opõem contra você. Essas coisas que Paulo está dizendo. Ele diz assim: o que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós. Então você pode dizer para o seu problema hoje: Deus é por mim. Pode dizer pela sua luta: Deus é por mim. Pode dizer para o seu problema: Deus é por mim. Pode dizer para a sua tristeza: Deus é por mim. E Deus é alegria. Deus é o Deus da alegria. E hoje Ele traz alegria no meu coração. Aleluia. Eu não sei quais as coisas que você tem enfrentado, quais as coisas que você ainda vai enfrentar. Eu não sei. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos enfrentar a luta. Não tem como. Mas sabendo que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Se Deus está no controle, pode ficar sossegado, que as coisas vão acontecer da forma que Deus preparou, da forma que Deus quer. Nada acontece por acaso na nossa vida. E muitas vezes nem sem a permissão de Deus, todas as vezes com a permissão de Deus. Porque Deus, Ele é o dono, Deus, Ele é o Senhor. E muitas das vezes nós precisamos nos apegar a Ele e dizer: Senhor, obrigado. A luta foi difícil, a luta está sendo difícil, mas obrigado, porque eu estou aqui, porque tem alguém que precisa de mim. Se eu perguntar para você aqui hoje: quem depende de você? Eu dependo de Deus, mas o Benício depende de mim. Depende de Deus, mas também depende de mim, da pastora, para poder ajudar a cuidar dele, para levar ele nos lugares que ele precisa ir, porque o pai e a mãe não podem. Muitas vezes o Marco, no tratamento que ele faz agora, ficou impossibilitado por 3 dias por semana. 3 dias por semana ele fica praticamente preso lá em Colorado. Então quem acaba fazendo é ele e a pastora. Então eu preciso me manter forte, porque o Benício precisa de mim. O Benício precisa de mim. Se você for olhar para a Fátima precisa ser forte. Por quê? Porque a Dona Alzira precisa dela hoje. Primeiramente, a Dona Alzira precisa de Deus, mas em segundo lugar, a Fátima, para levar para o Colorado, para ficar com ela, para levar, para trazer. Então alguém depende de nós, alguém precisa de mim, alguém precisa de você. Você é importante. Bata o nome do seu irmão e fala assim: você é importante. Primeiramente para Deus, mas para aquele que depende de você. Amém? Porque geralmente os filhos, os netos, dependem do pai, dependem dos avós, né? No meu caso é o sobrinho, depende dos tios, né? Mas para você que é pai, você que é mãe, seus filhos dependem de você. E você que é avô, seus netos dependem de você. Então nós precisamos de saber que nós somos importantes, primeiramente para Deus,
e para aquele que está do nosso lado. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Isso é importante. Você é uma pessoa muito importante para alguém. Talvez você não é importante para o mundo inteiro, mas para alguém você é especial, para alguém você é importante, porque alguém chega e fala assim, eu não gosto dela, e a pessoa fala assim, mas é minha avó, é meu avô, é meu tio, é meu pai, eu gosto, eu amo, e daí? E daí? Quem vai tirar o amor daquela pessoa que diz assim, eu amo ela, eu amo ele? Porque ela é importante para mim, ele é importante, mas o mais importante para nós aqui hoje é ele. Ele é o mais importante. Ele merece todas as honras. Ele merece toda adoração. Ele merece toda exaltação. Ele merece todo o louvor. Ele merece todo o meu tempo para Ele. Ele merece o meu coração. Ele merece a minha vida, porque a minha vida pertence a Ele, somente a Ele. Aleluia, aleluia. Você sai da tua casa hoje que você é importante para Deus, você é importante para Ele, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar de maneira nenhuma. Oh, aleluia. Alguém pode dizer assim, mas ela é diferente, mas é importante para Deus. Não importa a diferença, não importa a beleza, não importa o tamanho, não importa a idade, Ele é importante para Deus. Acerca de qualquer coisa que você enfrentar, Deus é por você. Deus cuida de você. Deus vai cuidar para sempre. Diz o verso 32: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele está dizendo assim que Deus não poupou nem Jesus. Ele entregou Jesus para morrer na cruz por nós, por mim e por você, por amor a mim e a você. Então ele diz assim, como que Ele vai te dar todas as coisas? Ele vai te dar o céu, vai te dar a salvação. A herança do céu é sua, é garantida sua, porque Deus prometeu. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que Ele promete. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. O verso 33: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem pode te acusar de alguma coisa? Quem pode apontar o dedo para você? Quem pode dizer que você não pode, que você não é? Quem? Ninguém. Porque ele está dizendo aqui, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus. Então ninguém pode levantar um dedo contra você, porque Deus está cuidando, Deus está guardando a sua vida. Aleluia. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está intercedendo por você. Jesus está intercedendo por mim. Quando eu dou uma bobeada, alguém fala, agora foi, alguém fala assim, Jesus está intercedendo por ele. Jesus está intercedendo por ela, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Não, mas olha lá, não, Jesus está intercedendo. E a intercessão dele é poderosa. A intercessão de Jesus é poderosa para fazer a mudança na minha vida e na sua vida. Ninguém vai derrubar você, ninguém vai tirar você do foco que é Jesus. Ninguém vai mudar a sua trajetória com Deus. Ninguém vai roubar o seu amor com Deus, porque o seu amor, ele é próprio com Deus. Ele é próprio, porque Ele te amou de tal maneira que deu o Filho dele para morrer no meu lugar e no seu lugar. Então ninguém vai te acusar, ninguém vai dizer assim, muitas vezes fala assim, mas não está vindo na igreja, não está com Deus. Quem pode dizer isso? Quem pode dizer uma coisa dessa? Claro que Deus quer que nós estejamos aqui, mas não é por isso que nós somos melhor do que ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu e você, nós precisamos partir do princípio que o meu relacionamento é eu e Deus. É eu e Deus. Depois eu e a igreja. Primeiro eu e Deus, depois eu e os irmãos.
Claro que Ele quer que nós estejamos aqui a cada culto agradecendo a Ele, né? Agradecendo a Ele por tudo que Ele fez. O Rudinei hoje veio para agradecer a Deus, né? Para agradecer a Deus por algo que Deus fez para ele hoje. Deus permitiu que ele fizesse. E para a glória de Deus, ele está aqui para agradecer a Deus. A dona Hilda está aqui, dou glória a Deus pela vida dela. Está aqui hoje, para a glória de Deus. A Mari e a Lei está aqui também. Glória a Deus. Então algumas pessoas não puderam vir hoje, porque trabalham no dia de semana, mas nós estamos aqui. Um pequeno exército, mas um exército que adora de verdade. Então ninguém pode dizer para você que você é menos abençoado do que ele ou mais abençoado do que ele. Quem diz que você é abençoado é Deus. Quem vai te dizer sim ou não é Deus. Ninguém pode dizer isso. Homem nenhum tem esse poder para dizer que você não é abençoado, que você não é escolhido, que você não é escolhido. Se o texto está dizendo quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus. Ele poderia falar assim, contra o escolhido, né? Com os escolhidos. Então não é só, somos todos nós, somos escolhidos de Deus. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Por isso que eu disse que nem todos têm a mesma luta. Um pode estar passando uma tribulação, o outro pode estar angustiado, o outro pode estar sendo perseguido, ou algumas pessoas hoje podem até estar passando fome, até fome do alimento, mas muitas vezes a fome do Espírito Santo, sentindo fome e desejo da presença de Deus. Muitas pessoas estão assim, muitas pessoas se encontram dessa forma, e eu e você somos o alimento que vai alimentar essas pessoas. De dizer, olha, está difícil, tá? Olha, mas Deus tem uma saída. Não é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Então para Deus nada é impossível. Agora para nós existem algumas coisas impossíveis. Para nós existe sim. O meu sonho é construir um salão desse. É o meu sonho. Hoje eu não posso. Mas quem sabe Deus não vai dar um jeito aí e vai abençoar alguma coisa e eu posso construir um salão desse. Porque se você falar, construir aonde, pastor? Nós temos 5.000 metros de terra. Então se tirar lá 200 metros não vai fazer muita diferença não. Para mim não vai fazer diferença no reino de Deus. Então eu tenho ainda esperança e confio, acredito em Deus. Deus pode mover, Deus pode fazer. Ele pode, porque Ele pode todas as coisas. Hoje eu não posso, eu humanamente não posso, mas o Deus que eu sirvo pode mover o coração de pessoas e pode acontecer o milagre. O sonho está aqui, o sonho está no meu coração, o desejo também, mas a vontade é dele. Então, querido, o que nós podemos fazer, nós fazemos. O que nós não podemos, Deus vai agir. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. O texto diz, porque no além para onde nós vamos, não haverá indústria, ciência nenhuma. Ele está dizendo assim, o que vier na tua mão para você fazer, faça conforme as tuas forças. Você pode fazer um pouquinho, faça. Você pode fazer um pouco mais, faça. Mas não faça além das suas forças. Então é isso que o texto diz. Verso 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Paulo aqui, ele dá um exemplo de uma ovelha quando vai para o matadouro. Né? A ovelha, ela não grita, ela não berra, ela não faz nada. Agora nós, muitas vezes, quando passamos uma luta, não todos, mas a minoria questiona Deus, reclama, murmura, né? Então é isso que Paulo está ensinando aqui. A ovelha, ela vai para o matadouro sabendo que vai morrer, e ela não grita, ela não berra, ela simplesmente escorre uma lágrima do lado dos olhos. Você não vê uma ovelha berrar quando ela vai morrer. Você não vê. Você vê ela chorar, a lágrima descer, mas berrar não.
Então ele está dizendo assim: quando acontecer qualquer coisa, não murmure, não reclame, não questione, confie em Deus, acredita que Deus vai mudar, que Deus vai fazer, porque o seu sofrimento Deus conhece, a sua luta Deus sabe, a minha luta Deus sabe. Agora o que Deus quer é que mesmo em meio às lutas, eu continue adorando a Ele, eu continue exaltando o nome dEle, engrandecendo o nome dEle. Como? Cultuando a Ele, declarando que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele pode, que Ele é dono da minha vida, que sem Ele eu nada posso, nada faço e nada sou. Sem Deus eu não sou ninguém, mas com Deus eu posso ser muito, muito maior do que eu imagino que eu seja, porque a força vem dEle, o poder vem dEle. Nós muitas vezes não temos força nem para andar, né? Muitas vezes, se a gente falar assim, eu vou daqui ali na esquina ali, não vai dar certo, porque os nervos já não estão mais bons, os ossos já não estão mais bons, o joelho já não está mais aquela coisa, né? Mas a gente fala espiritualmente com Deus, eu posso ir daqui e vai para o estrangeiro, dos Estados Unidos, porque quem vai é a minha voz, quem vai é o Espírito Santo. Então nós precisamos saber que a nossa força vem dEle, a nossa provisão vem dEle, a provisão vem dEle. Eu conheço muita gente que até de uma pessoa hoje, eles praticamente não têm nada, mas tiveram muita coisa no passado, tiveram bastante terra, hoje não tem nada, porque a pessoa que era o cabeça daquela família faleceu, e aí por interesse junta todo mundo, vem que eu quero minha parte, quero isso, quero aquilo outro, e hoje se for olhar, quase ninguém tem nada, porque vendeu e acabaram com tudo, né? Então a gente fala assim: não, eu tenho meu dinheiro, tenho meu salário, eu tenho minha terra, eu tenho isso, tenho aquilo. E se eu perder? E daí? Então tudo que nós temos é Deus que nos dá, e Ele nos dá direções para que a gente caminhe. Então quando ele diz no verso 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Qual é as coisas? As coisas ruins que aconteceram ontem, que aconteceram a semana passada, mês passado. Em todas essas coisas, ele diz que você é mais que vencedor. Você passou umas lutas difíceis, eu também passei, mas ele está dizendo assim, que nós somos mais que vencedores pelas coisas que nós vivemos, pelas coisas que nós passamos. Eu estava conversando com o Rudney e falei para o Rudney: se eu não estivesse aqui hoje, eu estava lá no cemitério. Eu tenho certeza que se eu não fosse isso aqui hoje, essa obra, aquele chamado de Deus, a escolha de Deus na minha vida, eu não estaria aqui pregando para vocês mais hoje. Eu já estaria debaixo da terra. Mas Deus, pela misericórdia dele, falou assim: Tenório, eu vou dar um jeitinho, você vai ver um pouco mais. Fica tranquilo. Você vai um pouquinho mais para frente aí. E agora, semana que vem passando, já vai para 62, né? 62, a glória de Deus. Então alguém que achou que nem os médicos achou que ia morrer com 10 anos de idade, eles erraram. Eles não acertaram, a provisão deles estava errada. Eles disseram para minha mãe e para minha avó assim: ó, essa criança vai morrer até os 10 anos, ela morre nessa cadeira de roda dela. E Deus falou assim: ah, você não sabe de nada não. Com 62 ele vai estar pregando a palavra de Deus ainda, tranquilo, para a glória de Deus. Então nós temos que entender, se Ele é por nós, o médico não é contra, diagnóstico não é contra, enfermidade não é contra. Se Ele é por nós, nós vamos tomar posse da promessa dEle. A promessa dEle para a minha vida era isso daqui. Até eu entender que não era, deu trabalho. Mas depois que eu entendi que era, eu falei: então agora vamos. Vamos para a glória de Deus. E se Deus amanhã me preparar coisas para fazer, eu vou fazer. Na obra do Senhor. Ninguém vai me parar. Ninguém vai me levar. Porque se Ele é por mim, quem será contra mim? Então, querido, nessa noite, fique com essa palavra no teu coração. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque foi Ele que te amou primeiro. E ele diz no 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem a potestade, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele fala nem a morte, ele está dizendo assim, como João diz, ainda que eu morra, eu viverei. Mesmo que eu morra um dia, eu vou viver uma outra vida com Deus. Então a morte não vai nos separar de Deus. A morte não nos separa de Deus. Para nós entendermos melhor, a morte nos aproxima de Deus. Ela nos aproxima de Deus. Eu um dia pregando, eu disse assim, quem quer ver Jesus aqui hoje, ergue a mão. Aí uns 10 ergueram a mão, mas na hora que eu falei a verdade, ele foi baixando a mão, ou 2 só, eu e outro. Ou só eu e outra pessoa com a mão erguida. A pessoa não queria ver Jesus naquela hora. Porque eu disse assim, para você ver Ele, você não vai nesse corpo, tem que ser num corpo glorificado. Você quer ver mais um pouco? Então fica glorificando aí mesmo. Porque para quem quer ver Jesus, tem que sair desse mundo. Nesse mundo nós sentimos Ele. Mas para estar com Ele, eu preciso sair deste mundo. Por isso que Ele disse que nem a morte me separará do amor de Deus. Mesmo que eu morra, eu vou viver na presença de Deus. Para isso nós precisamos entender que enquanto Deus preparar para que eu esteja aqui, glorifique a Ele, exalte o nome dEle, viva bem, ame seu irmão, porque é um dos mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo, o teu irmão, como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo, você não deseja o mal. Se você ama o teu próximo, você não calunia. Se você ama o teu próximo, você não passa ele para trás. Quem faz essas coisas não ama o irmão. João diz assim, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então muitas pessoas dizem assim, eu amo a Deus, mas eu odeio o irmão, deseja mal, passa para trás, faz falcatrua, mente, caluniia. Esse não ama. Esse ama a si próprio. Esse ama ele mesmo. Nós que estamos aqui, nós amamos a Deus. Por isso nós amamos o irmão. Isso aqui para nós, isso aqui é uma família. Se você precisar de mim amanhã, para conversar, para orar, para a gente orar, eu estou aqui. Você fala, pastor, eu preciso do senhor, eu preciso de 10 mil, não vou poder te ajudar. Mas você fala assim, pastor, eu estou precisando que o senhor venha aqui orar comigo, vamos embora. Pastor, eu preciso de um abraço, vamos abraçar. Então o que está na minha mão eu posso fazer. E o que tiver ao meu alcance eu vou fazer com a obra de Deus. Independente de quem quer que seja aqui. Independente de quem quer que seja. Porque o que nós precisamos entender aqui, que nós devemos viver em união, viver em harmonia, compadecer com a dor do outro. Você não vai tirar a dor do outro, entenda uma coisa, você não consegue tirar a dor do outro, mas você pode compadecer com a dor dele. Você pode estar junto, você pode chorar junto, você pode orar junto, você pode fazer junto. Então isso é compadecer, isso é compaixão. E você se colocar no lugar do outro, ver o sofrimento do outro, falar assim, olha como está sofrendo. O que Jó, quando acontece lá a doença de Jó, aqueles 3 amigos, o que eles fizeram? Eles chegaram até Jó, tiraram as roupas, jogaram a terra para cima, caiu aquele pó em cima deles, eles sentaram ali e ficaram ali 7 dias, sem perguntar nada para Jó. Eles só olhavam, porque eles sabiam que a dor de Jó era muito forte, era muito difícil a dor de Jó, mas eles ficaram ali junto dele. E quando Jó ora por aqueles 3 homens, Deus faz um milagre. Por que Jó orou por aqueles 3 homens? Jó pensou assim, peraí, eles ficaram aqui comigo, né? Todo esse tempo, então eu vou orar por eles. Aí aconteceu o milagre. Mesmo na dor de Jó, Deus fez um milagre extraordinário. E eu quero dizer para você, nas coisas que você viveu, na dor que você passou, Deus pode fazer um milagre maior. Deus pode restaurar algo maior do que você imaginava que Deus restauraria. Deus pode transformar. Deus pode curar. Deus pode restaurar.
porque o bálsamo dele cura. Eu tive uma ferida chamada Luiz Tenório Cavalcante. Eu guardei ela por 40 anos no meu coração. 40 anos guardando aquela dor, aquela mágoa. E eu me converti não, eu aceitei Jesus com os 38 anos de idade. Mas a minha conversão mesmo, ela veio depois dos 41. Que foi quando eu consegui perdoar o meu pai, pedir perdão para ele. E não pude chegar até ele e falar assim: pai, vem cá, quero te pedir perdão. Não, eu liberei o perdão no mundo espiritual. Mas foram 3 anos dentro da igreja lutando contra esse sentimento. Até que um dia Deus falou assim: Tenório, eu perdoei os seus pecados, por que você não pode perdoar o dele? Aí eu entendi que eu precisava perdoar. Mas isso não foi da noite para o dia. Isso não foi no estalar de dedo, não. Foi muito choro, foi muita dor, foi muita machucadura no coração, até Deus trabalhar e Deus tratar lá dentro. Porque as pessoas falam assim: perdoa, Tenório, perdoa. E eu não conseguia. Mas quando Deus foi lá dentro, tratou a ferida lá dentro, aí hoje eu posso falar assim: como eu queria abraçar o meu pai hoje. Como eu queria poder abraçar ele. Não sei se é vivo, não sei se é morto. Tem 56 anos que eu não vejo ele. Não sei se ele é vivo ou se ele é morto. Mas eu queria poder abraçar ele hoje. E dizer para ele: pai, me perdoa pelas palavras que eu disse, pelas palavras que eu fiz. Mas não foi de um dia para o outro. Isso não foi assim, vai lá e faz. Não é assim. Não é assim. Deixa Deus curar a ferida primeiro, para depois ela não sangrar mais. Porque quando eu vou, que Deus não curou a ferida, ela vai sangrar. E quando sangra, dói. Então eu preciso deixar primeiro Deus me curar, para que depois eu faça as outras coisas. A glória de Deus. Deus vai fazer milagre na sua vida. Deus vai fazer milagre na sua família. Eu profetizo como Deus fez na minha família, Deus vai fazer na sua, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém por isso? Glória a Deus. Não levanta aplaudindo o Senhor com bastante força, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença, pela sua palavra. E que nessa noite nós possamos ser gratos a Ti, Senhor. Porque nós estamos aqui, mesmo com todas as lutas, com as dificuldades, com os problemas que enfrentamos, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, para a glória de Deus. Tendo as suas mãos para cá. Deus, obrigado, Jesus, por cada vida que é representada, cada mão levantada. Senhor, abençoa, Pai, o projeto dessa pessoa, abençoa os sonhos dessa pessoa, abençoa, Pai, a trajetória dessa pessoa, abençoa, Papai, a vida e a família dessa pessoa, que está com a mão estendida, erguida aos céus, clamando ao Senhor, dizendo, ó Pai, que nós somos dependentes do Senhor, nós dependemos e carecemos somente do Senhor. Abençoa, Senhor, dê uma semana de vitória, um restante de semana abençoada, e que domingo nós possamos estar aqui de novo, para agradecer ao Senhor por mais uma semana. Muito obrigado. Eu oro com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, todos os dias, e o povo de Deus diz, amém. Deus abençoe, vá em paz, com a graça do nosso Senhor Jesus.